6h46, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora vamos falar sobre saúde. Feito com remédios diluídos e menos agressivos ao organismo, o tratamento homeopático tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Mas a eficácia desse tipo de tratamento ainda gera dúvidas e é desconhecida por muita gente. O tratamento homeopático também pode ser aplicado na agricultura, colaborando para que as plantas se desenvolvam de forma mais saudável. Para esclarecer melhor todos esses resultados e ajudar a compreender a homeopatia, nós recebemos aqui no estúdio do Manhã no Ar o Alexandre Henrique Leonel, que é mestre em promoção da saúde pela Universidade de França e farmacêutico. Ele também é diretor-presidente da Homeopatia Brasil. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. Quando a gente fala de medicamentos homeopáticos, muita gente desconhece ou acha que não sabe o que é, mas possivelmente já teve algum tipo de contato com esse tipo de tratamento. Sim, a homeopatia tem mais de 200 anos, né? Desde 1796 na Alemanha, quando Samuel Hahnemann começou o desenvolvimento dessa ciência, ela desde então se propaga pelo mundo todo. E no Brasil nós temos uma tradição muito grande do uso de medicamentos homeopáticos, tanto do ponto de vista popular, quanto do ponto de vista científico, médico, veterinário e agora agronômico. Esse ponto de vista popular é são aqueles remédios que a gente ouve os nossos avós falando que usavam e aí repassam para os filhos e às vezes fica nessa esfera de senso comum, de achar que não tem tanta eficácia, que é algo que se usava lá atrás, mas tem vários estudos científicos, inclusive, que comprovam a eficácia desses medicamentos. Sim, Né? o uso da homeopatia no mundo todo, ele está sempre baseado em estudos científicos, né? Tanto é que no Brasil nós temos especialidade médica homeopática, a especialidade veterinária e odontológica. E o uso popular, ele sustentou durante muito tempo o uso da homeopatia porque as pessoas foram passando esse conhecimento, né, de geração para geração. Então, realmente, a população tem algum conhecimento e alguma experiência com relação a isso. Qual é a principal diferença entre a homeopatia e a medicina tradicional? Provavelmente a principal diferença seja a utilização de doses muito diminuídas das substâncias, né? A homeopatia se baseia especialmente nos medicamentos com concentrações muito pequenas de substâncias ativas, o que promove um efeito terapêutico extremamente seguro e uma baixíssima chance de efeitos colaterais. E por ser com essa baixíssima concentração, o tratamento acaba sendo mais longo ou menos eficaz? Porque a gente está, por exemplo, acostumado com antibióticos, que são fortíssimos, acabam o nosso corpo por inteiro, por exemplo, quando a gente precisa tratar um tipo de infecção. E como que funciona na prática essa diferença? Na prática, o tempo não tem nenhuma relação com o tamanho da dose, vamos dizer assim. Hoje nós já sabemos, o mundo inteiro sabe que os sistemas vivos, a biologia, responde muito aos estímulos pequenos. Então, nós temos um tempo de tratamento que se compara, ou em alguns casos é até mais rápido a partir do estímulo homeopático, porque o organismo se vê mais livre para poder fazer a resposta do que quando ele recebe uma grande dose de medicamentos. E ele precisa ser combinado? A homeopatia precisa ser um tratamento combinado com os outros remédios que estão disponíveis no mercado? Ou ele pode ser um tratamento alternativo que não precisa desse complemento? Não, a homeopatia é uma alternativa terapêutica que pode ser utilizada exclusivamente, pode ser usada de forma consorciada com os tratamentos convencionais. Isso não tem nenhuma interação prejudicial ou que atrapalhe de forma negativa um tratamento ou outro. Qualquer tipo de doença pode ser tratada através da homeopatia? Olha, nós costumamos dizer que tudo que é curável do ponto de vista clássico também é curável do ponto de vista homeopático, então não teria restrições nenhuma. Para quem não tem tanto acesso a essas informações, está interessado, esses medicamentos homeopáticos, eles são vendidos em drogarias, em manipulações? Em geral, no Brasil hoje, nós temos as farmácias homeopáticas, que são especializadas no preparo do medicamento homeopático, e nós já temos pelo menos 2 grandes laboratórios internacionais comercializando medicamentos industrializados, que muito provavelmente já são disponíveis em grandes redes de drogaria. Para que a gente possa fazer o uso, é preciso de indicação médica? Precisa ir no especialista para que indique qual é o melhor remédio para determinado tipo de problema? Eu devo dizer que o medicamento deve sempre ser usado através
a partir de uma orientação profissional. Nós temos uma orientação profissional médica em alguns casos, que é muito necessária, e podemos também ter uma abordagem primária, que pode ser feita por um profissional farmacêutico, por exemplo. Entendi. Agora, o medicamento, esse tipo de medicamento que são 200 anos, pelo menos, também são utilizados nos animais agora, né? Sim. É uma forma alternativa de tratá-los. No Brasil nós temos uma tradição muito grande do uso de preparados homeopáticos, de medicamentos homeopáticos para proteção tanto dos animais PET, esses animais de companhia, quanto nos animais de produção. O Brasil hoje possui uma referência no mundo todo da produção de animais cuidados com homeopatia. E essa produção para esses animais é tanto para o animal doméstico, quanto você falou de produção, normalmente é utilizado para quê? Em geral, os trabalhos que são utilizados a homeopatia em animais de produção são para proteção da saúde. Então, muitas vezes o estímulo homeopático é utilizado para que o animal se torne menos suscetível ao ataque de uma praga, de um parasita ou de uma doença. Entendi. Agora, no começo da entrevista, a gente falou que passou a ser utilizado na agricultura. Que novidade é essa? De que forma a homeopatia pode auxiliar a produção? Olha, nós temos desenvolvido, especialmente aqui na Amazônia, né, através de um trabalho de parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, a proteção dos guaranazais das regiões de Maués e Urucará, no sentido de tornar esses guaranazais mais produtivos no dia a dia, porque eles têm sempre um problema de controle de pragas e doenças por estar inserido no meio da floresta e a utilização dos agrotóxicos não ser muito bem-vinda, vamos dizer assim. Então, quando a Homeopatia Brasil foi procurada, nós passamos a desenvolver esse projeto. Mas em outras culturas, no Brasil todo, nós temos trabalhos do estímulo das plantas para se defender de pragas e doenças. Aqui nos Guaranás de Maués, por exemplo, o que foi percebido de diferença do que se tinha e do que se passou a ter a partir do momento do uso da homeopatia? O grande problema era o ataque por uma praga chamada trips, que atacava o cacho da flor do guaranazeiro e não deixava que essa flor se transformasse em grãos. Então, depois de várias oficinas junto às comunidades, nós fomos desenvolvendo todo o projeto e passamos a fazer a aplicação de um preparado homeopático nos guaranazeiros. E aí a produtividade, que nós chegamos agora no final com esse relatório de aumento de produtividade, se mostrou significativo. E o produto utilizado é um substituto do agrotóxico? Seria mais ou menos isso? Ou seria um agrotóxico menos concentrado? Na verdade, a interpretação que se tem, o senso comum seria esse mesmo. Mas a homeopatia não trabalha numa versão anti, né? Então nós não temos um produto homeopático anti-doença ou anti-praga. Nós temos sempre preparados homeopáticos que trabalham em favor da planta. Então eles são muito mais estimulantes da vitalidade da planta para que ela tenha condição de se defender ou se tornar menos suscetível. Então seriam muito mais estimulantes do que agrotóxicos mais suaves ou agrotóxicos naturais. Estimula uma defesa natural. Isso, exatamente. E isso pode fazer bastante diferença. A gente está falando aqui dos guaranás, mas em produção de grande escala no Brasil. A gente é um grande produtor de agricultura, né, de vários segmentos em várias partes. Tem toda essa questão de agrotóxicos hoje, várias campanhas que estão priorizando produtos considerados orgânicos, mas há uma dificuldade muito grande de se produzir justamente porque tem essa necessidade de combate às pragas que infelizmente existem e atinge essas regiões de produção, né? A que pé está hoje essa questão da homeopatia dentro dessas produções no Brasil? Olha, a homeopatia é sim uma tecnologia permitida para o uso na produção de agricultura orgânica. A difusão disso tem sido bem grande. No caso da nossa empresa, por exemplo, nós temos clientes no Brasil todo e existem outras ações em favor do uso da homeopatia na agricultura. E aí existem duas frentes. Existe essa frente da agricultura orgânica, propriamente dita, que tem uma lista muito restrita do que ela pode usar, então a homeopatia atende bem esses produtores. E existe isso que a gente chama de agricultura sustentável, né, que muitas vezes um manejo mais organizado, mais sustentável, requer um uso menor do volume de agrotóxico. Então aí a homeopatia trabalha muito essa coisa do estímulo da planta para que ela demande menos proteção clássica, vamos dizer.
Entendi. Alexandre, quem tiver interesse em saber mais um pouco sobre os tratamentos, o que é desenvolvido através da homeopatia, dessa ciência, pode ter acesso a essas informações de que forma? O nosso site tem bastante informação e a nossa equipe técnica também pode responder aos e-mails. Posso deixar o site? Pode sim. O site é www.homeopatiabrasil.com.br e o e-mail é contato@homeopatiabrasil.com.br. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Recebi o Alexandre Henrique Leonel, que é diretor-presidente da Homeopatia Brasil. E olha só, a Fundação de Medicina Tropical está realizando uma campanha de prevenção às hepatites B e C. A ação pretende conscientizar a população sobre a importância da prevenção no tratamento e diagnóstico precoce da doença. Uma picadinha no dedo, uma gotinha de sangue, 15 minutinhos de espera e pronto. O teste rápido de hepatite consegue detectar a infecção e está disponível nos postos de saúde. É importante lembrar que as hepatites do tipo B e C podem levar à morte se não forem tratadas. Hepatite B e hepatite C são hepatites que levam à forma crônica da doença, nós chamamos de doenças silenciosas, porque elas podem evoluir por muitos anos sem causar nenhum sintoma. Se não for diagnosticada e tratada adequadamente, pode sim levar à morte, né? Através justamente de câncer de fígado. Às vezes alguns chegam sangrando com hemorragias volumosas, né? Através de vômitos com sangue. Esses dois tipos são transmitidos através de relações sexuais e contato com sangue contaminado, o que pode acontecer com o uso de objetos compartilhados. Aparelho de barbear, alicate de unha, pinça de sobrancelha, que às vezes você sabe que no manuseio sangra. E se outra pessoa compartilhar e esse sangue estiver contaminado, o vírus da hepatite ele resiste muito mais fora do organismo do que o próprio HIV. Então o risco é maior. As hepatites do tipo A, D e E são menos agressivas. Ainda assim, precisam ser detectadas. Entre 2001 e 2016, o Amazonas registrou aproximadamente 15 mil casos de hepatites virais. Durante a campanha, que esse ano tem como tema hepatites B e C, faça o teste, a população vai ter ainda mais informações sobre a doença. Focando na hepatite B e hepatite C, falando da importância do teste rápido, onde eles estão sendo encontrados, onde pode ser realizado, e falando também de vacina, que é importante a população saber e procurar fazer a vacina. Em Manaus, no dia 19, a testagem vai ser feita no Hospital Alfredo da Mata, de 8 da manhã ao meio-dia. E no dia 26, na Fundação Adriano Jorge, no mesmo horário, ambos na zona sul da cidade. A campanha termina no próximo dia 28 de julho. Preste atenção nessa notícia porque é algo bastante grave. Você que faz questão de tomar aquele caldo de cana quando vai à feira tem que ficar atento, porque durante uma análise, pesquisadores encontraram parasitas em amostras da bebida vendidas e isso é um grande perigo para a saúde. A parceria é famosa, pastel com caldo de cana. Mas a bebida que faz sucesso agora virou motivo de preocupação e alerta. Uma pesquisa recente mostrou que o caldo de cana vendido em algumas feiras de Manaus está contaminado. Ao longo de 5 meses, foram recolhidas 15 amostras da bebida. E, segundo os pesquisadores, havia parasitas em todas as porções analisadas. Eles podem levar desde pequenas causas, né, como os desarranjos intestinais, a graves, como a morte, dependendo do parasito, da forma parasitária. Este pesquisador explica que ainda não há como provar em que momento ocorre a contaminação, mas todo o processo de fabricação da bebida pode estar comprometido. Esse problema ele pode estar relacionado desde o transporte da cana até mesmo a manipulação, aquelas máquinas que ficam ali, às vezes, ao longo do dia e que não são higienizadas e vem barata, vem mosca, que podem ser veiculadoras desses parasitas. Nas feiras da capital, o caldo de cana é uma das bebidas mais vendidas. E a ausência de fiscalização nesses locais é um agravante. A maioria dos vendedores, eles são vendedores ambulantes, que talvez não tenha toda uma capacitação profissional para estar oferecendo um alimento seguro. O importante é a população não precisa parar de tomar o caldo de cana. A população ela precisa ficar atenta às condições higiênico-sanitárias do local, se está bem limpo, se está bem higienizado e ficar atenta a essas medidas. E agora eu tenho um recado da Tecnisa para você.
Meu amigo e minha amiga, tá cansado do aluguel? Quer um lugar para chamar de seu? Então a hora é agora, hein? É a oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver aí a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar numa área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, gente, perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diz aí se não está imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem de 1.101.930, sabe por quanto? Senta aí para você não cair. Apenas 690 mil. São 411.930 mil de desconto. Com isso, você pode mobiliar o seu apartamento inteiro e dá até para comprar outro, né, gente? Olha só essa unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de 220 mil por apenas 329.500, gente. Tá barato demais, né? E essa unidade, 91 metros quadrados, 2 vagas de garagem de 559 mil por apenas 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento e a Tecnisa facilita ainda mais. Podendo aí praticar esses valores à vista ou até financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche esse negócio. Maiores informações no 3625-2525 ou pelo WhatsApp 98246-5505. E a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai advertir a Eletrobras Distribuição Amazonas quanto à qualidade de informações prestadas à ANEEL. A agência informou também que vai fazer uma nova licitação para escolher uma nova empresa para operar aqui no estado. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. O que deve acontecer até essa nova concessionária assumir esse serviço? De fato, a Eletrobras vai sair? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha, a gente não pode afirmar que realmente a Eletrobras vai sair do sistema, porque a gente vai ter aí uma nova licitação que vai escolher uma nova empresa, mas a Eletrobras também ainda pode participar, né? Mas por enquanto essa licitação não corre, enquanto esse processo não vai para frente, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica quis garantir que a prestação de serviço não fosse interrompida. E justamente por isso pediu que a prestação de informações fossem feitas trimestralmente, a cada 3 meses, obrigatoriamente, por parte das distribuidoras de serviço que estão relacionadas com a Eletrobras Amazonas Energia. Para a gente explicar um pouquinho para o nosso público, funciona mais ou menos assim. A gente tem uma concessionária, que no caso aqui do Amazonas é a Eletrobras, e nós temos as distribuidoras, que é quem cuidam de distribuir, né, essa energia elétrica para as casas, para as indústrias, para os comércios, enfim, para os consumidores finais. Essa distribuidora é que vai ter que fazer esse relatório a cada 3 meses, prestando essas informações e garantindo que a distribuição está ocorrendo normalmente, independente dessa licitação estar correndo, independente de se escolher aí uma nova empresa ou não. Não é apenas aqui no Amazonas que isso está acontecendo, Adriane, a gente tem aí da Eletrobras pelo menos 6 empresas que também vão ter que prestar informações. A Eletrobras aqui do Amazonas, a do Acre, a de Roraima, a de Rondônia e a do estado de Alagoas e também a Companhia Elétrica do Amapá. Mas tem um detalhe específico em relação às nossas informações. Um item que é preciso ser informado aqui no nosso estado é justamente o item das perdas. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, essas informações sobre as perdas de energia, que são muito grandes aqui no nosso estado, não estão sendo prestadas corretamente e eles querem que essas informações cheguem da maneira certa. Um outro item também que eles querem observar é a questão dos gastos, principalmente gastos com pessoal e gastos com serviço. A Eletrobras Amazonas, aqui, né, no nosso estado, acabou gastando muito mais do que o teto que é permitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Para vocês terem uma ideia, eles gastaram, de acordo com o último relatório, com o último balanço, 312 milhões de reais, quando na verdade deveriam ter gasto apenas 227 milhões, que é o teto. Então, a Agência Nacional, ela está atenta a esses detalhes através desses relatórios, justamente como eu disse, para que não haja nenhum tipo de interrupção de serviço, para que não haja nenhum tipo de desculpa, para que o serviço não seja prestado da forma correta. Adriane. Tá certo, Thea. Obrigada pelas informações.
E 650 veículos vão ser leiloados pelo Detran nos dias 14 e 15 de julho no Espaço Leilão Manaus, que fica na Avenida Torquato Tapajós. E agora a gente vai conversar ao vivo com o Danilo Alves para saber mais detalhes. Olá, Danilo. Como a gente pode fazer para aproveitar esse leilão? Tem como saber quais são os veículos ou só indo no local? Pois é, as pessoas que quiserem, têm interesse em saber sobre esses veículos, sobre 650 veículos, são 600 motocicletas e 50 carros. Eles já foram catalogados. Se você tiver interesse, você pode vir aqui no horário comercial, aqui no galpão do Leilão Manaus, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, para poder ver o seu veículo. E aí, quando for no dia 14 e 15 agora desse mês, vir para fazer o seu arremate, né? Levar o seu veículo. A gente mostra para você primeiro a quantidade de motocicletas e também de carros que estão aqui no galpão para ser leiloados. A gente sabe que existe uma espécie de padrão para compra dos leilões, principalmente do leilão do Detran. Dessa vez, as pessoas que forem comprar os carros e as motos vão precisar estar no dia, trazer o documento com foto e arrematar. 25% já pagar no dia e o restante, até 48 horas, você pode pagar esse veículo, ou até mesmo online no site do Leilão Manaus. Para explicar melhor um pouquinho sobre esse leilão, ao meu lado está o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Muito bom dia, presidente. Fala então para a gente, todos esses veículos aqui foram apreendidos em operações do Detran, depois de toda a questão judicial e também administrativa, estão agora para leilão, né? Bom dia a todos, é verdade. Todos eles são veículos que foram apreendidos aí em irregularidades ou com dívidas junto ao Detran ou ao Estado ou ao município e agora estão sendo colocados no leilão. Nós temos aqui 600 motocicletas, você pode ver que são motocicletas boas, né? Estão em estado de você usar e também temos 50 carros. A pessoa pode visitar aqui a partir das 8 horas da manhã. Todos os veículos têm o número de um lote, a pessoa anota o lote, ao entrar aqui para visitar, recebe aqui no leilão um documento onde está toda catalogada o número das motocicletas, dos carros, o valor do lance inicial e a pessoa pode fazer o seu lance e arrematar o seu bem sem problema nenhum. Agora, quando você compra um veículo oriundo no leilão do Detran, ele sai sem nenhum débito, ou seja, sai sem dívida de IPVA, sem multas, sem nada. A pessoa compra e passa a usar para transportar, para ganhar dinheiro, enfim, para ter o seu negócio. Agora, os lotes aqui, a gente viu esse lote principalmente, está bastante novo, né? Eu só queria mostrar um dos lotes aqui que a gente mostra domingos primeiro. Uma dessas motos aqui. Agora, se o próprio proprietário que perdeu essa moto ou numa operação da Lei Seca ou numa fiscalização do Detran, pode reaver vindo para cá, não é, presidente? Pode, ele pode vir, pode arrematar o bem, sim, logicamente. O leilão é público, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Agora, o que nós queremos realmente é que as pessoas venham, participem, porque nós temos hoje apreendidos no nosso parqueamento em torno de 24 mil motocicletas. E temos hoje entre 6 a 7 mil carros apreendidos que irão a leilão também. A legislação mudou e hoje qualquer veículo que esteja apreendido há mais de 60 dias ou mais, ele pode ir a leilão. Então esse ano nós pretendemos fazer ainda mais 4 leilões para que possamos aí dar vazão a esse grande número de veículos que estão no nosso parqueamento. É muito carro, muita moto, né, presidente? Muito obrigado pelas suas informações. Então, se você estiver interessado, mais uma vez a gente fala para você que está assistindo, chega aqui no Leilão Manaus, que fica na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, número 5055. Chega aqui no horário comercial para poder ver o lote. Os lotes estão aqui expostos no galpão do Leilão Manaus. Você pode também ir na internet no dia do leilão para ver lá tudo catalogado, os veículos que estão disponíveis. E não esquece o pagamento, 25% na hora, aquele famoso cheque calção, e até 48 horas depois você faz o restante do pagamento. Uma ótima oportunidade, porque a gente sabe que leilões, o preço do veículo é abaixo do mercado e também as pessoas que perderam seus veículos nessas operações da polícia e do Detran junto, ou operação conjunta, Lei Seca, enfim, pode também reaver pagando, né, o veículo com um nível abaixo do mercado e acabando levando daqui o veículo sem nenhum débito no Detran. Adriano. Danilo, só para localizar quem está em casa, esse parqueamento aí do leilão fica em que ponto da Torquato?
Torquato Tapajós, eu vou pedir para o presidente me ajudar aqui no ponto de referência. Torquato Tapajós fica perto da onde aqui? Olha, Torquato Tapajós, da Ilha Manaus, fica bem próximo à escola Denizar Rivail. Tem uma escola Denizar Rivail, fica bem próximo à escola Denizar Rivail, aqui na Torquato Tapajós. Não tem erro, as pessoas passam, vão logo ver aqui, é um lugar muito grande, muito amplo, onde estão todos os veículos aqui locados, podem passar, visitar, anotar o lote. No dia, colocado num telão a fotografia com o número do lote e a pessoa em mãos ali começa o seu lance. E tem motos que saem por um preço muito bom, por um preço que as pessoas podem pagar e continuar a usar. Tem motocicletas que saem por menos de R$1.000, R$1.200. Uma motocicleta que hoje no comércio custa entre 10 e 15 mil reais. Então as pessoas venham, participem, porque as motos estão no estado bom de conservação. Basta você vir, dar o lance e sair daqui já motorizado. Então pronto, recado dado, não perde essa oportunidade, Adriane. Tá certo, Danilo, obrigada. Obrigada, Leonel, também. Uma ótima oportunidade para você conseguir um veículo com preço abaixo do mercado. Dias 14 e 15, o leilão acontece na Torquato. Fica em frente ao Denizar Rivail, no sentido bairro. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Tem a interação ao vivo com a Rádio Acrítica e a gente vai falar da nova decisão do STF. Vai ter eleição, sim, dia 6 de agosto. Pelo menos é isso que determinou o Celso de Mello, que inviabilizou a decisão de Lewandowski. E agora as eleições diretas estão confirmadas para o dia 6 de agosto. Temos 9 candidatos e a gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí.